Hoje vamos conhecer a parte 4 de eliminações surpreendentes de equipas portuguesas nas provas europeias, mas antes, sugiro que vocês deixem um like, compartilhem e subscrevam, pois o vosso apoio é muito importante. Começamos o nosso trajeto na temporada 1999-2000 para recordar aquela que figura no top de humilhações de equipas portuguesas nas provas europeias. Refiro-me ao Celta de Vigo 7-0 Benfica, ocorrido em 1999, mas primeiro vamos fazer uma rápida contextualização. Estávamos na temporada 1999-2000, o Benfica vivia um momento complicado, o período do Vietnã, como muitos lhe chamam. O Benfica passou a ser o terceiro grande do futebol português, sendo ultrapassado ou por Sporting ou por Boa Vista. Nesta equipa, treinada por Jupp Heynckes, que havia sido campeão europeu pelo Real Madrid em 1998, nomes como Nuno Gomes, João Vieira Pinto ou Robert Enke eram destaque. Do outro lado estava o Celta de Vigo, com nomes bem conhecidos do futebol português. Mostoboy havia defendido as cores do Benfica e sido campeão em 1994. Benny McCarthy iria jogar no Futebol Clube do Porto e Caviedes, equatoriano, que teve uma fugaz passagem pela cidade invicta. Jogadores como Karpin ou Makalele também eram destaque. Em termos de experiência europeia, não havia comparação entre as equipas. O Benfica, presença assídua na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA, contava com 8 finais europeias e 2 vitórias na Liga dos Campeões. A primeira mão jogava-se nos Balaídos aos 19 minutos. Karpin, de penalti, abriu ativo. Aos 30, foi a vez de Makalele dilatar para 2-0. Aos 40, o argentino Mário Turdó fez o 3-0, mas quando, aos 42, Juan Fran fez o 4-0, o escândalo tomou conta dos adeptos portugueses presentes no estádio. Aos 50 minutos, Mário Turdó fez o 5-0, mas o rolo compressor não ficou por aqui. Aos 54, Karpin fez a meia dúzia e Mostoboy fechou o 7-0 aos 61 minutos de jogo. Os protestos dos adeptos encarnados foram evidentes. João Pinto e Paulo Madeira, em conferência de imprensa no dia seguinte no Estádio da Luz, pediram desculpa pelo resultado obtido. Vale Azevedo havia obrigado os jogadores a tal declaração. Agora, avançamos para a temporada 2004-2005. O Braga disputava o acesso à Taça UEFA com o Wirtz da Escócia, uma equipa relativamente modesta no panorama do futebol escocês. Em 2004, o Braga ainda estava longe do poderio que tem hoje em dia, mas mesmo assim, os arsenalistas sem grande experiência europeia, em minha opinião, estavam uns furos acima comparadamente aos escoceses. O Wirtz nunca havia atingido os oitavos de final de uma prova da UEFA e participava nas provas europeias de maneira muito esporádica e não conseguia competir com Celtic e Rangers ou até mesmo com o Aberdeen. O Wirtz não era campeão da Escócia desde 1960 e se olhássemos para o plantel de ambas as equipas, notamos um ascendente claro para os arsenalistas, com nomes como João Tomás, Cândido Costa, Abel Ferreira ou Vender. Na primeira mão, em Edimburgo, o Wirtz venceu por 3-1 aos 51 minutos. Andy Webster abriu o ativo e aos 62 foi a vez de Paul Hartley dilatar para 2-0. No minuto seguinte, Paulo Sérgio reduziu para 2-1. Aos 90, Patrick Kisnorbo fechou o resultado em 3-1. Assim, o Braga tinha de lutar pela eliminatória na pedreira. Aos 11 minutos, João Tomás restabeleceu as esperanças dos arsenalistas. Aos 27, Marc de Vrij empatou a partida. Marc de Vrij voltaria a marcar aos 47 minutos e praticamente selar a eliminatória. Aos 75, Jaime Júnior fechou o resultado em 2-2 e assim, pela primeira vez, o Wirtz estava classificado para a fase de grupos da Taça UEFA. Já o Braga restou lutar pelo campeonato, onde terminou em quarto lugar. Continuamos o nosso percurso na temporada 2005-2006 para falar do Sporting. Não me refiro à eliminação para o Halmstad, que já foi abordada num vídeo passado, mas vamos falar da eliminação frente ao Udinese, que estava pela primeira vez a disputar a Liga dos Campeões. Esta eliminatória foi sugerida por um subscritor, a quem agradeço desde já. Estávamos em agosto de 2005, o Sporting defrontava o Udinese, que graças ao quarto lugar da temporada anterior no campeonato italiano, conseguiu a sua primeira qualificação para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O Sporting, que na temporada anterior
havia sido finalista vencido da Taça UEFA e por isso era favorito para esta eliminatória. No Sporting de José Peseiro, nomes como Ricardo, Lietzen ou João Moutinho eram destaque. Já do lado dos italianos, saltavam à vista nomes como Vincenzo Iacquinta ou Filipe Del Bello. Na primeira mão, em Alvalade, Vincenzo Iacquinta, na execução de uma grande penalidade, marcou o único gol da partida, o que fez com que os italianos levassem uma vantagem interessante para casa. Na segunda mão, a Udinese abriu uma vantagem 2-0 aos 22 minutos, mais uma vez de penalti, e a quinta fez 1-0 aos 35. Cesare Natal dilatou para 2-0 aos 38, do Alá reduziu para 2-1. Ainda assim, eram precisos 2 golos leoninos para passar, o que não aconteceu. Barreto marcou aos 90 minutos e sentenciou a eliminatória. O gol de Maurício Pinilha aos 91 revelou-se insuficiente e assim o Sporting caía com algum frisson aos pés da Udinese. Os Leões, que seriam eliminados pelo Halmstad na Taça UEFA e falhavam a fase de grupos das provas europeias. Fechámos o nosso percurso na temporada 2012-2013 para falar do Futebol Clube do Porto e a eliminação frente ao Málaga. Em um vídeo desta série, respondi a um comentário afirmando que não considerava a eliminação para o Málaga uma eliminação assim tão surpreendente, mas dado a falta de eliminações surpreendentes no percurso europeu do Futebol Clube do Porto, tive de escolher a mais surpreendente dentro das menos surpreendentes. O Futebol Clube do Porto era o bicampeão português em título e em 2011 havia vencido a Liga Europa, treinado por Vítor Pereira. Nos Dragões, nomes como João Moutinho, Jackson Martínez ou Elton eram destaque. Do outro lado estava o Málaga, que na temporada anterior terminou a La Liga em quarto lugar e com nomes como Martin Demichelis, Willy Cavalheiro ou Eliseu estavam pela primeira vez na Liga dos Campeões. Tinha como treinador o chileno Manuel Pellegrini, que já havia treinado o Real Madrid. Fernando Hierro era o diretor desportivo e dinheiro do Médio Oriente ajudavam a equipa. Apesar de ser a primeira participação na Liga dos Campeões por parte do Málaga, era uma equipa capaz de competir com o Futebol Clube do Porto, ou seja, a eliminação portista não era extremamente surpreendente, apesar de em termos históricos a diferença ser abissal. Na primeira mão, no Dragão, o Futebol Clube do Porto venceu por 1-0 graças ao gol de João Moutinho aos 56 minutos. Na segunda mão, em Espanha, o Málaga venceria por 2-0 graças aos golos de Isco e de Roque Santa Cruz, que colocaram o Málaga nos quartos de final, onde perderam com o Borussia Dortmund, vice-campeão da Liga dos Campeões nesse ano. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.